em seus lares o programa Quarta Dimensão, agora na TV Vila Velha, canal 16, a TV que a gente vê. A Epístola de Judas nos revela algo surpreendente. Os anjos que abandonaram sua morada, Deus os mantém presos nas trevas para o julgamento do grande dia. Capítulo único, verso 6. Percebam a extensão das controvérsias que dividem as teologias. O rei de Tiro, citado por Ezequiel, é reconhecido como personificação do próprio demônio por estudiosos, e eles estão reservados para o juízo. Como aceitaremos em sã consciência que alguém caracterizado Deus do inferno continue pendente de julgamento? Não dizem os catedráticos que o inferno é eterno? Na hipótese de todos eles alcançarem absolvição no dia do juízo final, quem manterá as fogueiras eternas? Julgamento não é algo previsível, senhoras e senhores. Os autos impenetráveis serão manuseados e a sentença poderá ser esta ou também aquela. Precipitaram seus líderes religiosos, portanto, quando vincularam poderes satânicos a espíritos ainda não devidamente condenados. A palavra final virá do Cristo, Cristo juiz. Nossa pequena estrutura para a formatação do programa tem sido compensada por bons amigos, lá do canal 16 e também pelo Zube. De todo o coração agradecemos. O tema de hoje será Anjos de Cara Suja. O sol brilhava e a claridade favorecia a disposição e leveza de espírito. No instante em que meu pensamento alcançara este alívio, todavia, ouvi vozes no corredor. Os irmãos Serafim e Crispim dos Anjos adentraram o meu escritório. O mar não está para peixe para os seus lados, disse o Serafim, me encarando. Até há poucos minutos, Serafim, tudo estava ótimo, respondi, antes de vocês chegarem. Pois saiba que não trago boas notícias, diz ele. Suas ideias estão sendo trituradas por pregadores de Bíblia bem aberta e cabeça no lugar. Alguém dentre eles me disse que não foi Deus que criou o maligno, porque toda obra divina tem que ser bela e perfeita. O Crispim se adiantou e rematou o que o irmão tentara explicar. O anjo mau, que se chamava Lúcifer, surgiu das mãos do Pai das alturas e era seu cooperador lá nos princípios. Nos primeiros tempos ele não revelou sinais de rebeldia. Era verdadeiro diamante sem jaça, impecável, e jamais praticou maldades. Até que pelo abuso do livre-arbítrio se voltou contra Deus. Foi ele que provocou guerra no céu contra Miguel. Assim foi instalado o grande conflito responsável pelo sofrimento dos terráqueos até hoje.
Estes orientadores de vocês, meus caros, parecem de Bíblias abertas só para inglês ver. Meus caros irmãos dos anjos, a pregação deles omite preciosos detalhes. Como podem afirmar que o diabo foi criado anjo sem mácula e que assessorou o Pai das alturas, quando Jesus ensinou exatamente o contrário? Percebam o despautério. A teologia equivocada aponta o maligno criado anjo de luz, e Jesus o acusa de homicida e mentiroso desde o princípio. Escutem o que o mestre diz a respeito desta matéria. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazê-lo nos seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, versículo 44, palavras de Jesus. Simples frase do mestre, neste pequeno discurso, mostra discordância de que anjo de luz se transformou em demônio. Teólogos equivocados não entenderam o que significa desde o princípio e viajaram na maionese procurando chifres em cabeça de cavalo. O mestre denuncia falsidade com veemência e a teoria sem alicerces termina enterrada em areia movediça. Se o maligno foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, como poderemos aceitá-lo em começo de carreira como anjo de luz, como eles dizem? João 8, versículo 44, meus caros. Alguém está querendo enganá-lo, Crispim. Veja que o Nazareno jamais creditou virtudes ao maldoso. Jesus foi rápido e enérgico na configuração do caráter do maligno. Ele foi homicida desde o princípio, disse o mestre. Vocês acham lógico que o anjo mau enganasse o Criador, ostentando aparência de santidade, saltitando no interior da morada divina? Nesta altura do campeonato, explicamos ao Crispim e Serafim que eles poderiam livremente pensar do jeito deles. Eles usam do livre-arbítrio e pronto. Nós não faremos a menor objeção. Me engana que eu gosto da expressão escrachada do poeta cancioneiro. De nossa parte, preferimos acompanhar Jesus, que nos garante pureza da verdade. O fato de ter sido considerado pelo mestre homicida e mentiroso desde o princípio elimina a farsa de anjo mau bonzinho, assessor de Deus no sétimo céu. Os gêmeos Serafim e Crispim, completamente iludidos, porém, repetem a inverdade que o maligno nasceu anjo de luz, belo e perfeito. De tanto repetir, a esperança deles será convencer incautos de que os espíritos são criados perfeitos e posteriormente se satanizam. Crispim e Serafim foram enrolados pela poderosa mídia religiosa e se tornaram inocentes úteis a serviço do engano. Repetimos a advertência para evitar equívocos.
Se os anjos maus fossem perfeitos no início, mesmo por rápidos minutos, não seriam apontados como homicidas desde sempre pelo nosso Rabi Jesus. Porque Jesus foi claro, classificando malignos como homicidas e mentirosos desde a criação. Dizer o contrário seria desmerecer a opinião do Nazareno, seria violentar o bom senso e colidir com a parte divina da Bíblia. Nós, espiritualistas, entendemos que é normal o maldoso melhorar pelo efeito benéfico das provações. Por isso o Pai das alturas nos oferece novas oportunidades. Ampliação do aprendizado pela repetição das experiências em carne é a mais sublime comprovação da misericórdia de Deus. O espírito é criado inocente e ignorante, mas não perfeito. Ele necessariamente tem que atravessar extenso campo de espinhos e abrolhos para a conquista de espaço. A notícia inverídica de que Adão e Eva nasceram perfeitos e perderam a inocência pela violação da árvore vale tanto quanto histórias da carochinha, a mesma coisa. Como símbolos, elas podem até merecer atenção e respeito. Como letra mortífera, todavia, eu duvido que sejam aceitas, até mesmo pelas crianças do século XXI. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Logo em seguida estaremos aqui de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos vocês para acessar nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza, do Zube, meu amigo Zube, e mais outros companheiros do canal 16. E não esqueçam as 162 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite à disposição dos telespectadores. O único clique trará uma das nossas dissertações esclarecedoras. As páginas Getúlio no YouTube constante do site estabelecem ligação direta para todas as palestras. Escolha dentre elas e clique. Nesta altura pedimos atenção especial para aviso importante. O canal 16 está sendo transmitido ao vivo. facebook.com/TV Vila Velha. Agradecemos a audiência de vocês. E continuaremos a análise do tema Anjos de Cara Suja. Nossa conversa vai ficando tensa e cautelosa. Getúlio reclama ao Serafim com voz sumida. Existe verdade evidente no enunciado pelo Gênesis. Não se trata de alegoria, como você salienta, com desdém até. O anjo mau Lúcifer agiu nas mentes de Adão e Eva, e o pecado foi introduzido no planeta pela ingestão do fruto proibido. Foi nessa altura que Adão e Eva perderam inocência e perfeição adquiridas quando foram criados. Alto lá, Serafim! Devagar com andor, que o santo é de barro e pode quebrar.
Admito sem constrangimentos que o espírito se revista de inocência e de ingenuidade, quando criado. Perfeição, porém, é atributo que somente séculos e milênios consolidam depois do aprendizado de muitas vidas. É inadmissível perfeição de berço. Agora é o Crispim que avança energicamente resolvido a defender a tese do irmão gêmeo. Getúlio, para adquirirmos nome e sobrenome, nós contamos com a ajuda paterna e materna. Depois que ele calou por alguns momentos, naturalmente para recompor suas ideias, o Crispim reforça os argumentos. Pela genética somos vinculados ao agrupamento familiar. E isto no que concerne ao nosso corpo físico. Pelos lados do espírito, porém, o Pai Criador é o único responsável pela nossa aparição como viventes. Pergunto a você, Getúlio, será que o Pai Criador não possui capacidade para gerar alguém semelhante a Ele? Nos moldes da promessa feita ao homem do sexto dia, porque ele disse que seríamos semelhantes a Ele, que Ele criou seres semelhantes a Deus. Caríssimo Crispim, eu relembro palavras de João Batista: destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus 3, verso 9. Isto garante que não existe impossível para o Altíssimo. Deus tudo pode. No entanto, o fato de ter criado o livre-arbítrio mostrou que o Senhor deseja cooperadores e não robôs. Se o espírito recém-criado fosse admitido de imediato no paraíso, sem esforço, por simples dádiva, Deus seria tudo, e o vivente, coitadinho, seria nada. O Criador alcançaria nota 100, a criatura nota 0. Alguém acha que a dádiva divina seria valorizada? Só Deus trabalhando e nós sem fazer nada, recebendo tudo de mão beijada? Serafim não se conteve. Afastou Crispim com um gesto brusco e disse: você pergunta, Getúlio, se a dádiva divina seria valorizada? Pois saiba que eu respondo sim. A principal finalidade do cristianismo é proporcionar alegria e felicidade aos filhos do Altíssimo. Veja que no Éden, antes do pecado de Adão, todos partilhavam as doçuras da inocência e se conservavam purinhos e perfeitos. Agora eu te peguei na curva, amigo Serafim. Dizer que no Éden tudo era perfeito revela o teu desconhecimento das Escrituras. O próprio Jeová foi claro quanto ao opróbrio que predominava naquele mundo, ordenando que o profeta Ezequiel censurasse o rei de Tiro, já reencarnado na terra. Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro. Foi o desabafo divino, desgostoso dos maus exemplos que estavam se repetindo. Ezequiel 28, versículo 12. Serafim nem me permitiu concluir considerações. Gritou inconformado, quase apoplético: eu falo Éden, você me aponta rei de Tiro, Getúlio.
Não encontro elo entre o reinado de Tiro e o do Éden. Essas suas divagações são responsáveis pelo meu aborrecimento. Eu falo A, você replica B. Eu proclamo as virtudes e a perfeição dos edênicos, você me contesta. Desta maneira, nunca chegaremos a consenso, caríssimo Getúlio. A fúria do serafim transformava seu rosto, transtornava completamente o rosto. E eu lhe disse, se tu tivesses mantendo calma e me deixasses completar o raciocínio, entenderias, serafim. Se Jeová revelou detalhes da vida do rei de Tiro numa reencarnação anterior em Éden, eu não poderia deixar de reunir as duas histórias. Por favor, escute o que a Bíblia diz, referindo-se ao espírito do rei de Tiro. Estavas no Éden, jardim de Deus. De pedras preciosas te cobrias desde o dia em que foste criado. Ezequiel 28, verso 13, palavras de Jeová. Até a morte do seu corpo físico foi profetizada lá em Éden. Eu farei sair do meio de ti um fogo que te devore e te reduzirei a cinzas aos olhos de todos os que te rodearem. Ezequiel 28, versículo 18. Aos negadores de que este Tobal viveu na terra e no Éden, nós simplesmente apontamos descrição de duas mortes diferentes de um mesmo espírito. Em Éden, pelo fogo da justiça de Deus. Na terra, pela espada no coração dos mares. Está lá escrito na Bíblia. Tudo isto devidamente comprovado pelas Escrituras. Analise, por favor, serafim. É Deus profetizando, não é o Getúlio falando, é Deus profetizando. Não há o que contestar, porque nós pregamos estritamente fundamentados em fatos históricos, comprovados por fontes idôneas. Veja que não misturamos figuras mitológicas com realidades prosaicas que nos rodeiam, para criar simplesmente uma cortina de fumaça e enganar incautos. Quando Jeová explodiu aquela surpreendente bomba de que Itobal, rei de Tiro, vivera no Éden, eu logo aceitei o fato como preciosa prova de reencarnação. O texto da Bíblia é suficientemente claro. Estavas em Éden, jardim de Deus. Ezequiel 28, verso 13. Se ele viveu e morreu em Éden, queimado por estranho fogo, Ezequiel 28, 18, como descreve a Bíblia. Se ele apareceu na terra como Itobal, e novo desencarne aconteceu, não será crível outra conclusão. Este rei de Tiro morreu em Éden, este rei de Tiro morreu no planeta Terra. Portanto, não há dúvida alguma, duas vidas ocorreram. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Saduceus modernos continuam de pé atrás, negando a preponderância dos espíritos na parceria da vida.
Saduceus materialistas proclamam que o corpo de carne é força motriz do vivente e que o espírito sem o corpo fica sem rumo. Meu querido saduceu moderno, eu desejo que você me responda apenas uma pequenina pergunta, uma perguntinha. Jesus, após a crucificação na sexta-feira, desceu à colônia espiritual onde viviam almas desobedientes, ainda dos tempos de Noé. Ele desceu para pregar evangelho aos residentes naqueles mundos. Seu corpo só ressuscitaria na manhã de domingo. Se a teologia dos saduceus modernos proclama que o espírito depende do corpo e nada produz de si mesmo, como Jesus se locomoveu? O fato é que o mestre esteve lá e o seu corpo permaneceu imóvel e sem vida no sepulcro de Arimateia. Seu corpo ficou lá, tranquilinho. O Evangelho nos informa que o mestre foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram desobedientes nos dias de Noé. Percebam isto. Está lá em 1 Pedro 3, verso 19. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema: anjos de cara suja. A transferência, as profissões e as mortes diferenciadas deste personagem Itobal, tudo nos conduz a duas vidas de único espírito. Só enxergamos única explicação. Ele reencarnou em nosso planeta, originário de Éden, juntamente com a raça adâmica, cujo líder se chamava Adão. O mesmo episódio desta expulsão de espíritos para nosso planeta é narrado em diversas partes da Bíblia. Com pequenas diferenças de linguagem, todas elas apontam a descida da raça adâmica, Adão e Eva na liderança. Versão do mesmo evento também se encontra em Apocalipse. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, sedutor do mundo inteiro. Ele foi precipitado à terra, e seus anjos com ele. Apocalipse 12, versículo 9. A citação das pedras preciosas de adorno, serafim, que cobriam lá aquele sacerdote em Éden, usadas por ele, mostra suas origens nobres e sua próspera situação financeira. Isto, mais alguns detalhes, define também a profissão exercida em Éden pelo personagem que reencarnaria na Terra como rei de Tiro posteriormente. Certamente também naquele mundo, os donos das religiões já eram insuperáveis arrecadadores. Isto confirma que a moda pega, meus amigos. Eles receberam esta moda lá de Éden, quando o sacerdote enriqueceu à custa de arrecadações, à custa do povo coitadinho, que sofre de todos os lados esta rapina que acontece neste mundo e acontece em todos os mundos. A Bíblia repete palavras divinas através da mediunidade de Ezequiel. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das estrelas andavas. Ezequiel 28, versículo 14.
Tua conduta foi perfeita desde o dia em que foste criado, até que se descobriu perversidade em ti. Ezequiel 28, versículo 15. Além de ótimo arrecadador de contribuições, aquela figurinha que alguns entronizam erradamente no sétimo céu, é considerada líder dos anjos maus. Alguém considera aquela figurinha como líder dos anjos maus, príncipe dos demônios. E é aquela eterna confusão, meus caros, dos primórdios, mantida pela força das lanças do imperador Constantino, porque Constantino dominava tudo, mexia com a cabeça do povo. Anjos imaculados desertam de vida paradisíaca para edificar o inferno e fazer oposição a Deus. Pode um absurdo destes? Coisas de torrar a paciência até mesmo de bicho preguiça. Para mostrar que acompanhava a troca de ideias em cima do lance, o Crispim interrompeu minha conversa com Serafim, dizendo: estabanadamente, existem versões diferentes desta que você usou, Getúlio. A frase perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, é mais exata do que esta que você usou. Preferi a tradução ecumênica brasileira, respondi, consciente de que o texto ficou mais enxuto e mais claro. Respeito sua decisão, insiste o Crispim. No entanto, perfeito eras me agrada mais. Além de todos os demais argumentos, a versão reforça a tese do Serafim. O Crispim se serve de goles de água e logo depois retorna. Você precisa entender, Getúlio, que os habitantes de Éden foram irrepreensíveis até que o pecado de Adão estragou a vida de todo mundo. Se você diz que no Éden havia pecado e o Serafim diz o contrário, o apelido de perfeito nos favorece nos argumentos. Independente de pequenas diferenças de composição literária, Crispim, inúmeras razões reforçam a discordância. Veja que acabamos de apontar incêndio de corpo de sacerdote no Éden por decisão divina, e a expulsão do seu espírito para nosso planeta, onde viveu como Itobal, rei de Tiro. Se a figura desse sacerdote, exaltado pela beleza, inteligência e sabedoria, mereceu ser queimado por Jeová, imagine os demais então. Estavam cravados de transgressões. Embora eu tente abrir seus olhos, continuas viajando na maionese, Crispim. Quem está viajando na maionese é você, Getúlio, replica o Crispim, pois toda a teologia cristã aponta este rei de Tiro como a própria figura do maligno, como o espírito mau se justifica a sua presença em Éden e no planeta Terra. Conheço estas zonas ensombradas da teologia Crispim. O próprio San Jerônimo ensinava que esta profecia sobre o rei de Tiro faz alusão ao príncipe dos demônios. Tal conclusão se nos afigura tão ridícula e descabida que evitamos utilizá-la em nossas pregações. Não conseguiremos entender como alguém suporta tamanho despautério sem anestesia. Você citou San Jerônimo, Getúlio, como sempre, sem o merecido respeito, porque você
é mal educado. Saiba que ele foi autoridade religiosa, codificador de doutrina e merece homenagens e não xingamentos. Sem perda de tempo, com melindres, meu caro, vou repetir trecho da profecia, Crispim. Eles te matarão, advertiu Jeová, e te arrancarão do trono, e morrerás no coração dos mares. Perceba, amigo, que é Deus falando. Não confunda. Acaso dirás aos teus matadores, eu sou Deus? Ignoras que tu és homem sujeito ao poder deles? Tu morrerás da morte de incircuncidados nas mãos de estrangeiros. Ezequiel 28, versículos 8 a 10. O Deus dos céus define a verdade perguntando ao infrator: acaso não reconheces que és apenas homem? Veja que as teologias escondem o aspecto mais revelador do vaticínio, torcendo a verdade para pulverizar a revelação. E Tobal, rei de Tiro, é a personificação do demônio. Dizem eles, não eu. Você acha, Crispim, que meu estômago suporta este caldo insosso? E nesse insosso nós faremos mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 16 horas da sexta-feira, sempre estaremos aqui, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: anjos de cara suja. O espírito que desencarnou do sacerdote em Éden reencarnou o rei de Tiro. Aqui topamos uma doutrina coerente. Olhando para Itobal arrogante e orgulhoso, o profeta Ezequiel colocou em termos lógicos a profecia divina: estavas no Éden, jardim de Deus. De propósito eu busquei o personagem másculo do Velho Testamento. A presença desta figura do outro mundo tem sido aceita como prova incontestável por todos os que têm ouvidos de ouvir. Afinal, foi o próprio Jeová quem disse: estavas em Éden, jardim de Deus. E ele falava com o rei de Tiro, pela mediunidade do profeta Ezequiel. Depois de algumas pesquisas, eu descobri até mesmo a identidade deste rei de Tiro, que divulguei hoje. Seu nome era Itobal, e ele reinou sobre Tiro, depois de ter sido espécie de sacerdote em Éden. Eu me referi ao personagem como másculo, pelas inflexões fortes com que a Bíblia o descreve. Eras perfeito nos teus caminhos desde o princípio, até que se achou iniquidade em ti, lhe disse Jeová pela voz do profeta. Ezequiel 28, verso 15. Serafim, desesperado pela impaciência, castigou Crispim com violenta
cotovelada, abrindo espaço para me confrontar. A sua teimosia, Getúlio, me deixa doido. O próprio texto fala em perfeito, referindo-se ao rei de Tiro, e você não aceita. Assim não é possível. Serafim, eu me propus atender-te com a maior paciência que me fosse possível. Os teus argumentos, porém, constituem dose para elefante. São difíceis de tragar. Começa por esse anjo Lúcifer, que você primeiro canonizou santo, para depois arrastar na lama. Subiu ao céu, para em seguida descer aos infernos. E o pior da história é que no epílogo da pantomima foi da vontade do infeliz tornar-se príncipe dos demônios. Quem deseja este encargo de príncipe da diabarada? Será possível suportar tamanhos assaltos ao bom senso, caríssimo? Quanta contradição e incoerência, Serafim! Está para nascer alguém tão confuso e aparvalhado quanto te revelas. Quem experimenta as doçuras do amor, acaso renunciará ao bem bom e retornará ao campo minado do ódio? Alguém reside em local aprazível, em casa confortável e hospitaleira? Será crível que prefira casebre sem telhado, vazio e desprovido de conforto? Finalmente, a pergunta mais importante. Transferir-se para os abismos da ausência de Deus, depois de conhecê-lo como sacerdote em Éden, seria a conduta adequada de uma pessoa de cabeça no lugar? Seremos obrigados a estudar tais síndromes com dobrada atenção, pois tudo indica tratar-se de exceções lamentáveis. Quando recaída ocorrer mostrando o vivente tranquilo, de repente se tornar agressivo, o médico psiquiatra deve ser consultado urgentemente. Quando o sujeito pacato escapa da trilha, revela desajuste mental e se encontra carente de socorro, o que temos que fazer? Procurar recurso, ir ao encontro de alguém que possa transformar aquela atitude inexata numa atitude perfeita. Quem sofre tem que ser socorrido. Crispim cochichou algo aos ouvidos do Serafim, e os irmãos gêmeos se aproximaram, dizendo numa única voz: nem imagine, Getúlio, que nós rendemos aos seus argumentos. De tal forma acreditamos na história de anjos maus no paraíso, que nossa Bíblia continua aberta em página que desafia a sua impertinência. Sim, Getúlio, proclama o Crispim, e você não pode negar, porque está escrito. O Apocalipse registra a guerra entre Miguel e seus anjos contra o dragão e os anjos maus. Se o mestre disse que malignidade sempre faz parte dos anjos maus, Crispim, se desde o princípio os anjos maus foram homicidas, nas palavras do próprio Cristo, homicida e mentiroso, você então está negando algo de Apocalipse que tanto defende. Você não está interpretando bem a Bíblia. Entenda que Apocalipse exclui da herança divina, além de outros culpados, especialmente os homicidas e mentirosos. Portanto, não podem estar nos céus
esses anjos maus que você cita. Bastará vocês procurarem no capítulo 21 de Apocalipse, verso 8, e conhecerão que o céu nunca foi morada de homicidas e mentirosos. Não haveria jeito de entrar lá. E depois desta conclusão, cai por terra a ideia de Jerico, de dois exércitos antagônicos dentro da morada divina, meus amigos. Paraíso não pode ser refúgio de espíritos pouco esclarecidos, marcados pela disposição de se tornarem príncipes do inferno. Sim, Getúlio. Mas então nos explique onde ocorreu esta guerra, que a Bíblia localiza no céu, mas você rejeita inexplicavelmente. A transformação de planeta de provas em morada de regeneração, amigo Crispim e Serafim, obrigatoriamente tinha que gerar inevitáveis desentendimentos e problemas. Neste ponto da história de todos os planetas, o conflito entre o bem e o mal ocorrerá no âmbito restrito dos lares, das cidades e das nações. Por toda parte, aquele país, aquele continente, aquele planeta que estiver dentro dessa fase de transferência de ideias, ele será acossado por problemas. A guerra será mundial, porque todos serão afetados pelos estertores dos anjos de cara suja, revoltados contra o exílio que lhe está programado. Planeta transformado será apontado como paradisíaco. Esta é a raiz da confusão e se define a origem de todo o mal entendido. Paradisíaco vem de paraíso, paraíso é sinônimo de céu. Guerra nos céus é o último capítulo do banditismo, não no céu, mas em todos os mundos e em todos os lugares, antes da transformação para outra etapa de aprendizado. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus caros, todos vocês que se encontram além desta câmera, o que nós podemos dizer é isto: sejam abençoados. Abençoados pela prosperidade, pela saúde, pela paz, pela harmonia, por tudo que for de melhor, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Muito amor no coração para suportarmos todas as lutas e dificuldades. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.